Olá, viajeiros, viajantes e arvorezinhas do meu coração. Olá, essa me pegou de surpresa. É sempre assim. Roteiro zero. Hoje eu realmente não faço nem ideia do que ele tá querendo falar. Eu sei. O tema hoje é briga de casal. A gente vai bater um papo sobre um assunto que pra gente foi muito interessante. Eu vou começar falando sobre a proporção de neve na montanha. Que eu diria o que define se algo é ou não é. Isso começou quando a gente estava chegando lá no Ushuaia e já desde o sul da Argentina. E aí isso apenas lembra todo esse debate, essa discussão que gera às vezes atrito entre o que é, o que não é, o que define ou não alguma coisa. E quando a gente já estava no sul da Argentina, por exemplo, isso ficou muito forte quando a gente começou a ver a neve, porque ela já tinha visto neve antes na Europa e eu não. Então ela queria me mostrar neve, 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 neve. E eu, quando cheguei já no sul da Argentina, para mim eu já tinha visto neve. A gente viu neve no chão. A gente viu neve no chão, no mesmo lugar onde a gente ficou travado, quando a gente não conseguiu voltar. Lá é o ponto mais alto. Foi lá que a gente viu neve a primeira vez no chão, não caindo. Eu sabia que eu não tinha visto neve caindo. Mas quando a gente chegou mais abaixo, em Comandante Pedra Buena. Comandante Pedra Buena, eu vi uma nevezinha caindo, uma nevezinha gostosa. E o dia estava ensolarado, foi até bonito. Nevezinha, né? Dos coisinhos caindo. E aí ela tinha mais vontade de me mostrar a neve do que eu mesmo ver a neve. Eu não tinha tanta curiosidade de ver a neve. Vamos aí, alguém mais é assim estranho que nem eu, que se sente mais feliz em mostrar a alguém aquilo que te faz feliz do que você mesmo ver algo que te faz feliz? Eu sou estranho nesse aspecto porque algumas coisas não me interessam. É tipo aquele pessoal que pula de paraquedas e quer cada vez um paraquedas menor. E nossa, eu voei com um de 9 centímetros, agora eu quero voar com um de 5 centímetros. Essas experiências não me interessam. Ver a neve pra mim também não é algo que me chamasse a atenção. Eu já vi muito gelo, muito freezer. Nada que se compare. Porém, e ela queria me mostrar a neve. Quando a gente chegou lá, eu já, nessa nevezinha que caiu, eu já tinha dito, pronto, já vi a neve, tô satisfeita. Ela, não, você não viu a neve. Eu falei, eu vi a neve, isso é neve que caiu. Não, você não viu a neve. Ele não tinha visto a neve. E aí a gente continuou descendo e depois começou a ver as neves na montanha. E aí com essa neve na montanha foi ainda pior, porque eu via a neve no bico da montanha e eu tinha dito, olha, eu já vi a neve. E ela, não, você não viu a neve. E aí começou a briga. Quanto mais a gente ia descendo, é claro, mais abaixo a neve vinha, né? Não sei se é porque a gente já estava mais próximo da montanha, mas a gente já via a montanha já bem nevada. E aí eu comecei a rir e criar uma proporção. Falei, poxa, a partir de quantos por cento da montanha eu vou ter visto a neve? É porque, na verdade, eu queria que ele visse a neve caindo. Então, ver a neve na montanha é a mesma coisa que você vê gelo só. Ainda mais de longe, ok, é lindo, mas a gente consegue ter essa ideia de outras formas. Agora, você vê a neve caindo é outra história. Mas aí isso é só uma experiência disso tudo, dessa briga que a gente acabou trazendo de forma muito fofa, que foi dizer, e aí, essa proporção, o que é, o que não é? A mesma coisa aconteceu com a neve caindo. A gente viu neve caindo meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. E ela em momento nenhum disse, olha, a partir de agora, definitivamente você viu a neve. Mas ele não me perguntou também. A ponto da gente chegar a 1,20 m de neve, com muita neve caindo de 24 horas por dia, e aí... Aí você me perguntou Eu vi se a era neve. suficiente. Aí eu falei, tá suficiente, já até passou. Então esse debate é legal porque ele me lembra uma outra experiência. Geralmente as pessoas me perguntam de onde você é. E aí eu me pergunto o que define da onde que a gente é. Porque a cidade que eu nasci eu morei até os 2 anos. E depois passei mais 6 anos em outra cidade. E depois fui mudando de cidade. E no fim das contas, de que cidade eu sou? As pessoas dizem que eu sou carioca, mas eu passei acho que mais tempo em Minas Gerais do que no Rio de Janeiro. Eu nasci em Niterói, mas eu morei mais 20 anos em Búzios, então... E aí? O que define de onde você é? Mas eu me sinto mais pertencente de São Lourenço, em Minas. A mesma coisa vale para... Você morou em uma cidade? Porque tem muita cidade que a gente passou muito tempo e viveu muito pouco. Já tem cidade que a gente viveu 3 meses, mas viveu muito intensamente a cidade. Fez tudo aquilo que muita gente que vivia anos lá não fez. Então entra essa questão, e aí? O que define se você mora ou não? Morar é ter uma casa, é você alugar algum canto, é você trabalhar, é você desfrutar. O que significa morar em uma cidade? Porque
A gente já morou 3 meses em uma cidade, pra gente foi morar porque a gente conheceu mais do que as pessoas conheciam. Fomos em lugares onde as pessoas não iam, fizemos muitas compras em muitos mercados. Tem gente que acha que isso não é morar. E a mesma coisa eu posso trazer para conhecer. Eu, por exemplo, digo que eu conheço muito o Rio de Janeiro, e é um estado pequeno, e geralmente eu tinha essa briga com as pessoas dizendo, não, você não conhece o Rio de Janeiro. Que o Rio de Janeiro, apesar de ser um estado pequeno, ele é muito povoado, então ele tem muita coisa para conhecer, muita cidade, muito município, muito costume diferente. E ambientes realmente completamente distintos, de praia a montanha em 2 horas. Eu lembro que em São Paulo, por exemplo, eu não me arrisco a dizer que eu conheço São Paulo, apesar de ter conhecido mais São Paulo do que eu diria 70% da população de São Paulo. Eu conheço muito São Paulo. Não São Paulo só cidade, né? São Paulo estado. E aí, o que define se a gente conhece ou não um lugar? E aí a gente vai para a questão mais forte, que isso realmente virou uma disputa entre a gente, que é a quantidade de países que a gente conhece e as cidades que a gente conhece ou não. Porque muitos países a gente só passou. A gente passou rápido por eles. Inclusive, acho que o mais emblemático é o Paraguai. Com certeza. Porque o Paraguai a gente foi em plena pandemia, tava tudo fechado, não podia atravessar a fronteira. Mas a gente foi até Ponta Porã, né? Ficamos hospedados em Ponta Porã. Como tava tudo fechado, eu fui até a fronteira, só que a fronteira ela tem uma feira que fica entre os dois países. E o Paraguai é pequenininho. Então eu fui ali do outro lado da rua. Ele atravessou a rua e acha que foi no Paraguai. E aí? E eu digo, eu fui ao Paraguai. Eu contabilizo o Paraguai como um país. Duas ruas pra dentro, ele só ficou ali, ele atravessou a rua e achou que tava em outro país. Eu fui ao Paraguai. Era a mesma coisa do Brasil, ele não pode dizer que conheceu o Paraguai. Tá, talvez ele possa dizer que foi ao Paraguai porque ele entrou no Paraguai, agora conhecer ele não conhece. Mas afinal de contas, o que define se eu fui ou não ao Paraguai? A Argentina, por exemplo... Eu acho que ele não foi. A Argentina, por exemplo, nós fomos até Ushuaia. Nós rodamos toda a Argentina, nós fomos pro meio da Argentina. Toda não. E aí a volta, o pedaço ali da Cordilheira dos Andes, que não deu pra gente fazer porque era muito gelo, por causa daquele pedaço, ela diz que a gente não conhece a Argentina. Pelo amor de Deus, deixa nos comentários se alguém concorda comigo. A gente não fez a Ruta 40, a gente só fez a Ruta 3. A metade. Não fez, amor, a gente fez um negocinho de nada. Mas não aí é isso nada. pra ela significa Eu vou botar o mapa aqui do que a gente fez da Ruta 40. Aí isso significa pra ela que a gente não conhece a Argentina, a gente não fez a Argentina. A gente conheceu metade da Argentina só. A parte do litoral a gente conheceu muito bem. Aí... A outra parte não. Conhece 50%. Mas nós fomos à Argentina? Fomos. Então foi ao Paraguai. Não foi. Tu atravessou a rua. Deixa aí, gente. Alguém concorda comigo, pelo amor de Cristo? Aí, então, bota nos comentários. Não foi no Paraguai. E o que define se eu fui ou não fui? Ah, pelo menos entrar 3 quadras. Ah, tem a quantidade de quadras. Um mínimo de coisa. Mas não tinha nem gente falando espanhol? Não. Não, tinha gente do do Haiti, as mas não pessoas tá que atenderam Paraguai. a gente só falavam espanhol. Não era do Paraguai. É, funcionário. Mas não era do Paraguai. Eu fui ao Paraguai. Não foi. Não foi, ponto. Então esse é um tema tenso, como vocês podem ver, mas que pra gente é muito engraçado a gente querer ouvir a opinião de vocês. Porque de fato é bem complexo essas definições do que é ou não é, o que define. Também tem uma briga muito comum entre os viajantes, que é o que define o mochileiro. A gente passa mal de rir com as pessoas que... Ah não, ele não é mochileiro porque ele não pegou carona. Ou seja, uma característica... O mochileiro ele tem que ter pego carona para que se defina como mochileiro. Pois é, o que é o mochileiro? O mochileiro é o cara que coloca um monte de coisa na sua mochila e vai, seja lá do jeito que ele quiser ir, ou o mochileiro é o cara que sai praticamente sem nada e vai pegando carona e acampa e dorme na casa de quem puder. O que é mochileiro para vocês? Existe tanta coisa falando e, na verdade, quem vai de mochileiro só quer curtir. Então, eu acho que não tem, né? Não deveria ter pelo menos isso. Ah, tem que ser assim. E eu acho que o mais engraçado é que essas características que definem, às vezes, como raiz, né, o forte, eu vejo ela invertida. Por exemplo, eu mesmo criei muita briga com quem é combeiro. Porque eu via muita gente que compra a Kombi, monta a Kombi inteira, bota móvel, bota tudo, deixa a Kombi linda, tira foto, faz um monte de coisa, mas não viaja. Então, só leva a Kombi para eventos de Kombi. Exibição, Então essa pessoa é um combeiro? É ou não é? Eu digo não é combeiro. Ele passa um fim de semana, 4 dias em algum lugar dentro da Kombi. Porém, fica o mesmo questionamento. O que define se ele é ou não combeiro?
E como os mochileiros também, eu Se tava dizendo. Tecnicamente, se ele dirige Kombi, já é bombeiro. Eu vi muita gente que viaja de mochila, mas tem muito dinheiro. Então não é o fato dele pedir carona que torna ele raiz. Porque ele vai pedir carona, se não tiver, ele vai pegar um táxi. Mesmo que ele peça carona, porque tem gente que não tem vergonha. Carro é carro. E esse mochileiro que pega carona vai dormir no hotel. Enquanto tem gente que não pega carona, que vai de ônibus, mas dorme numa barraca. Então essas características são muito complicadas. A mesma coisa para youtuber. A gente já é youtuber? Pois é, gente. O que é youtuber? É a pessoa que faz vídeo pro YouTube. E youtuber já é a pessoa que tá monetizada, que tá recebendo. O que define se uma pessoa é ou não é? No fundo, todo mundo tá trabalhando, né? Somos viajantes? Somos. Eu acho que viajante é quem gosta Quem de viaja viajar. é viajante? Quem viaja é quem gosta, não, né? Porque daí quem gosta e não vai não é viajante. Mas quem gosta e viaja é viajante. Acredito eu que sim. Mas acho que deveria ter aí uma quantidade, pelo menos, né? Quanto tempo você viaja para você ser considerado viajante? Eu acho que viajante, pra mim, ele traz a sensação de estar sempre viajando, né? É um verbo contínuo, mais ou menos assim dizendo. Um piloto de avião tá sempre viajando, ele é viajante? Não deixa de ser? Não é porque ele tá a trabalho que ele não é um viajante. O motorista de ônibus que faz Rio Grande do Sul, Ceará... É um viajante, ué. É? Acho que sim. Ele não tá curtindo, mas ele tá viajando. Percebam que esse debate vai longe, né? Vai longe. E tudo isso que a gente tá falando, eu acho que tem um ponto que vai dizer que sim e tem um ponto que vai dizer que não. Mas a gente continua debatendo aqui, esse assunto é longo, a gente não quer cansar vocês, mas só quer ouvir. Somos ou não viajantes? O que define um mochileiro? O que define um youtuber? O que define se eu conheço ou não a Argentina? Eu fui ao Paraguai? Eu acho que ele não foi ao Paraguai, gente. Eu fui uma quadra, ela disse que tem que ser 3. Poxa, gente, no mínimo 3, 4 quadras pra dentro pra dizer que foi ao Paraguai. A gente andou 70% da Argentina. 50% da Argentina. Não. A parte lindíssima da Cordilheira. A gente Cordilheira foi pro meio da Argentina. Uai, mas da Argentina a gente pegou aqui, do outro lado ela vem mais acima. Meio. Mas o lado de cá vai mais em cima, o lado esquerdo. Aí a gente conhece o quê? Eu vi 50%? Eu vi a neve. Viu a neve. A neve eu vi todas ele as viu. Tá bom, a neve a gente entra no conceito. Neve, hoje eu sou perito. Eu vi neve floculada, água, neve, neve seca, neve úmida, neve floculante, neve hidratante. Pronto, neve hidratante. Foi tudo que é neve. Tá quase um papel higiênico. Tem neve oleosa, tem neve ácida, eu vi Tem. tudo que é tipo de neve. Eu ainda deveria ter sofrido bullying. Deveria ter sofrido, não. Eu ainda sofri bullying porque eu tinha visto que a neve ela forma uma camada isolante para os animaizinhos e eles não morrem. E aí morreu uma cacetada de bichinho na Argentina. E aí eu quero saber, faz ou não faz a camada? Porque alguns canais dizem, algumas mídias dizem que salva os bichinhos e os bichinhos morreram. E a Espanha? A Espanha é um país que a gente passou várias horas esperando o próximo a gente voo. Foi à Espanha, mas não conheceu nada, porque a gente só desceu no aeroporto. E aí, eu fui à Espanha. Foi, mas não foi, né? Fui. Desse jeito... Passei mais tempo na Espanha do que no Fui Paraguai. pra Suíça, fui pra França. Foi. Desci em vários aeroportos. Sim. Mas eu não saí, não vi nada, ué. Fomos. E aí, gente, foi ou não foi? E tá no passaporte. O Chile, eu tenho passaporte do Chile, o carimbo do Chile. E a gente só foi no Chile no final. Não tem carimbo do Chile. Tem. A gente entrou no Chile e carimbaram o passaporte. Sim. Nem ela sabe, viu? Fomos ao Chile. Nós fomos ao sul do Chile. É que eu me irritei com o Chile. Há pessoas que viajam, saem do Brasil, vão só a Córdoba, ou só a Mendoza, ou só a Buenos Aires e dizem que foram à Argentina. Mas nós fomos à Argentina. A gente só não conheceu tudo, ué. Se você pergunta essa pessoa, ela vai dizer que conhece a Argentina. E olha que eu posso afirmar pra vocês que Buenos Aires não tem absolutamente nada a ver com todo o restante da Argentina. Mas ele que tá dizendo que conhece a Argentina não é nós. Nós é nós. E aí nós aqui, cada um ainda é diferente. Eu fui à Argentina e não conheci tudo. Você foi à Argentina e conhece a Argentina? Eu fui ao Paraguai, fui à Espanha. Oh, céus. Fui ao Chile. Tá bom, você foi. Fui ao Uruguai. Tu foi? A gente nem entrou no Uruguai. A gente foi na ponte trocar dinheiro. Não, a gente não chegou nem na fronteira. Eu a gente fui no não Uruguai. atravessou, amor.
Mas eu fui Uruguai. Amor, mas a Eu fui fronteira... na fronteira. Não, a fronteira era na frente, ali era... não era, ainda tinha Argentina, amor.